Meus amigos, quando a gente pensa que já viu de tudo entre os apoiadores do Lula, vem Zé de Abreu, esse ator global, e mostra que parece que eles não têm limites, né? Eu vou mostrar pra vocês aqui um tweet que eu achei que fosse até mentira, fake news, quando eu recebi no grupo de WhatsApp. Aí tem realmente lá no Twitter, eu vou deixar o link para quem quiser acompanhar. Mas antes de falar desse tweet, de algumas outras questões mais, eu quero pedir a ajuda de quem chegou aqui e não está inscrito ainda. Se puder, se inscreva, ativa aí as notificações. Se assistiu o vídeo e gostar, deixa o joinha para cima. Gente, isso é muito importante para aumentar o engajamento e o nosso trabalho chegar em mais pessoas. Quem não gostar, manda joinha para baixo, comenta, compartilha. E eu quero convidar todos vocês a acompanharem as minhas redes sociais. Eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo, que tem ali, né, o meu link também lá para o TikTok, que tem para o Instagram, para o Facebook, enfim. É muito importante que vocês estejam lá com a gente também, porque lá a gente acaba compartilhando conteúdos diferentes daqueles que a gente compartilha aqui no YouTube. E eu concedi uma entrevista ontem, participei, né, da gravação de um vídeo que vai ao ar neste sábado no canal Dever da Esperança. Vou deixar o link do canal, também é muito importante que vocês se inscrevam lá, fortaleçam o trabalho, eles têm divulgado muitas coisas interessantíssimas e quem puder dar o apoio é muito importante para o trabalho deles crescer também. Pessoal, é o seguinte, o Zé de Abreu, que é um lulista fanático, né, não tem limites, inclusive, para algumas questões ridículas, foi lá no seu Twitter e publicou o seguinte: só eu acho que estão tentando abater o genocida para viabilizar a natimorta terceira via. Contra o Lula, tudo é possível, já provaram. Alguém pode pensar que é uma simples reflexão, mas o cálculo dele aqui é que a terceira via pode derrotar Lula. Bolsonaro não, então é bom ficar esperto. Vai que o pessoal tá querendo derrubar Bolsonaro, já que Bolsonaro vem de uma sequência de notícias muito ruins, uma sequência de possíveis complicações na justiça, então Zé de Abreu tá preocupado. Opa, né, deixa o Bolsonaro aí, porque vai que a terceira via, vai que a alternativa cresça, né, e derrote o Lula. Então, essa é a estratégia, esse é o pensamento de muitos, porque eles sabem que essa terceira via, você pode chamar como quiser, alternativa, um nome que vem em terceiro, se chegar no segundo turno contra o Lula, derrota o Lula. Porque o Lula tem que manter sua força baseada em qual argumento? Temos que derrotar Bolsonaro. Se você tira Bolsonaro, você destrói o argumento. Ou se Bolsonaro derreter nas pesquisas, por exemplo, e deixar de ser uma ameaça, aí muitos pensam, peraí, mas agora ele tá fraco. Não, então, para muitos, Bolsonaro tem que ter alguma força para manter, né, essa justificativa do voto no Lula. Como Bolsonaro se beneficiou na medida em que o Haddad cresceu nas pesquisas em 2018, Bolsonaro também cresceu. Por quê? Porque o Bolsonaro alimentava o medo na cabeça das pessoas, né, do PT. Então era aquela guerra contra o PT, contra o comunismo, contra não sei o quê. Era isso ali, a luta do Bolsonaro naquelas eleições. Como tem sido a do Lula agora, alimentando o medo nas pessoas de uma eventual continuidade de Bolsonaro. Então eles precisam, né, de Bolsonaro com alguma força para manter Lula também com alguma força. É a velha tática petista do quanto pior, melhor. Não estão nem aí para o país, né, com as pessoas. É tudo pelo poder. Não estou generalizando, porque dentro do PT você tem quadros valorosos. Mas essa estratégia do quanto pior, melhor, ela foi adotada pelo partido e pelo Lula desde sempre, praticamente. E vamos lembrar das eleições indiretas, quando o PT ficou contra Tancredo Neves. Porque como um amigo de Uberaba me mandou, o Fabrício, porque o PT naquela ocasião esperava, né, que o governo Maluf, de certa forma, desastrasse o país e o Lula viesse como o salvador. Né, depois do impeachment do Collor, o PT, né, quis boicotar o governo do Itamar e o Plano Real, com medo de que o bom governo e o plano dessem certo e atrapalhassem os planos do Lula de ser presidente ali nas eleições de 94, como atrapalhou, porque o Fernando Henrique, né, que surfou naquele bom momento do Plano Real e do governo Itamar, venceu as eleições. Vamos lembrar aqui o episódio agora do impeachment da Dilma. Tem muitos e muitos relatos de que o Lula fez corpo mole na luta contra o golpe, contra o impeachment. Ali, né, e hoje em dia está se reunindo com os golpistas. Hoje não. Ali com o Renan e com o Eunício foi logo no ano seguinte, em 2017, para eleger o presidente
do Senado Federal, que era o Renan na época do impeachment, e passou a ser o Eunício Oliveira nas eleições de 2018, estavam todos agarrados, e agora o Lula está aqui acenando até para uma união com o Michel Temer, né? E agora novamente com Bolsonaro. Lula sabotou o quanto pôde o impeachment do atual presidente, né? Fez de tudo para que ele ficasse aí sangrando na cadeira da presidência da República e desastrando o país. Insisto, não é uma luta contra Bolsonaro, a favor da democracia, é só pelo poder, né? Então a gente vê que isso aí acaba de vez em quando sendo o quê? Exteriorizado por apoiadores, como foi o caso agora do Zé de Abreu, como já foi em outros momentos. Você encontra vários relatos aí, né, de pessoas preocupadas com a fragilidade de Bolsonaro, como Lula também relatou em 2021, né, que ele saiu de Brasília, voltou para São Paulo preocupado com a fraqueza de Bolsonaro, e aí a estratégia petista era justamente essa, né, de peraí, vamos aqui trocar alguns golpes, entre aspas, com Bolsonaro, mas sem derrubá-lo, né, só para manter aí fragilizado, mas também não muito, né? Vale lembrar também que o Lula, em 2021, disse que não dava para ter impeachment, que não tinha tempo suficiente, isso no começo de 2021. É realmente inacreditável, só não reconhece isso quem de fato ou não quer, ou simplesmente, né, tá caindo naquela conversa fiada de que a gente não tem que expor, não tem que tocar nessas feridas agora, que o foco é derrotar Bolsonaro. Não, eu acho que a gente tem sim que colocar o dedo nessas feridas para ajudar o Brasil a compreender, porque aqueles que se dizem defensores de democracia, defensores disso, daquilo, no fundo, tem uma luta única pelo poder. E quando chegam lá, como já chegou e o PT com 4 mandatos, não faz as reformas estruturantes, reformas estruturais que o Brasil precisa há muito tempo, porque chegam lá rendidos ao sistema, rendidos ao modelo, como o Lula nesse momento, né, já dá claríssimos sinais de que está, que é o que sempre esteve, rendido, como o Bolsonaro também está, como já esteve durante a campanha, só caiu naquela conversa de que ele vai entrar para mudar isso que está aí, do antissistema. Quem não percebeu, Paulo Guedes junto com ele, que Bolsonaro nem escondia, e Paulo Guedes era, como é ainda, o fiador, né? Aquele que está ali para garantir, né, que o sistema será mantido. Pode reparar que caiu aí Moro, caiu Mandetta, General Santos Cruz, vários ministros, mas o Paulo Guedes está lá como se a economia no Brasil tivesse uma maravilha. Não está, é uma tragédia, porque Paulo Guedes, insisto, é quem está ali para manter essa estrutura como está, mas não é só ele também não, viu? Tem muita gente, o próprio Bolsonaro é um rendido. Mas como eu havia alertado aqui semana passada, de que quando o Bolsonaro enfrenta uma semana muito ruim, o que acontece? Lula vem e fala uma bobagem, que é para manter uma polêmica em torno do seu nome e dar uma certa força para os bolsonaristas. E aí, antes de eu falar do que o Lula disse, mostrar para vocês o vídeo, vocês se lembram que na semana passada vazou um áudio do Milton Ribeiro, ex-ministro da Educação, falando com a filha, dizendo que foi informada por Bolsonaro de que a PF poderia fazer uma busca e apreensão na sua casa, que Bolsonaro tinha tido um pressentimento. Olha, e Bolsonaro estava, naquele momento, com o ministro da Justiça numa viagem para os Estados Unidos. Esse caso, inclusive, foi parar no STF, pode colocar Bolsonaro em maus lençóis, porque se isso aqui for comprovado, e para mim está bem evidente, Bolsonaro pode ter, nesse caso, cometido vários crimes, vários mesmo, né? Alguns falam em 3, 4, olha, a coisa pode se complicar. Mas aí o Lula, para dar um ar de normalidade, fala, peraí, mas o que Bolsonaro falou com o ministro, isso aí é meio que normal, aconteceu comigo também. Decidiu revelar algo, simplesmente, que eu fico olhando aqui, se eu não conhecesse essa estratégia do quanto pior, melhor do Lula, eu até me surpreenderia, mas nesse caso aqui já não me surpreendo mais. Vou mostrar para vocês aqui e volto em seguida. No nosso governo, a Polícia Federal foi na casa do meu irmão. Eu fiquei sabendo 12 horas antes, porque eu estava na Índia, tinha um fuso horário, e eu falei, não, para a Polícia Federal, quer ativar, que investigue, e depois peça desculpa. O problema não é a acusação, o problema é que quando você é canalha e faz a acusação, depois você tem que ter o caráter de pedir desculpa. Então aqui ele disse, né, qual que é o motivo de dizer isso aqui, que em 2007 a Polícia Federal fez uma operação na casa do irmão dele e avisou. Aí agora bolsonaristas podem pegar e falar, não, tá vendo? Né, daqui a pouco vamos chamar até o Lula de companheiro também. O companheiro Lula confessou que em 2007 a PF também avisou ele, então qual que é o problema de avisar Bolsonaro? Então me parece aqui que estão trabalhando em parceria, um negócio simplesmente inacreditável, mas insisto, já não me surpreende mais vindo do Lula.
E uma outra polêmica que está aí vinculando agora o nome de Lula é relacionada ao episódio do ex-presidente da Caixa que pediu demissão ontem, ele que está sendo aí denunciado por muitas funcionárias da Caixa por assédio sexual. São acusações gravíssimas. E aí o Lula decidiu falar. O que é que ele falou sobre isso? Não sou procurador nem policial para comentar assédio na Caixa. E aí muita gente tentando entender o motivo do silêncio do Lula em relação a isso, dizendo que não é procurador nem policial. Aí eles descobriram um detalhezinho que pode ser um indicativo, como o jornalista postou no seu Twitter, dizendo que Pedro Guimarães, o assediador da Caixa, é casado com a filha de Léo Pinheiro, ex-diretor da OAS, a empreiteira lá, né, da broderagem. Léo estava com Lula naquele dia em que foram filmados visitando o apartamento do Guarujá, né, o famoso triplex. Léo disse que pagou propina a Lula, depois desdisse, foi uma confusão danada. E aí ele pergunta lá ao jornalista, entendeu por que Lula disse que não ia se pronunciar sobre o caso da Caixa? Pois bem, Simone Tebet se pronunciou, Ciro Gomes também se pronunciou e o próprio Ciro fez ali no seu Instagram uma collab com a Juliana Brizola de um vídeo que está circulando muito nas redes sociais, em grupos de WhatsApp, porque tem o Ciro falando no evento da CNI, que aconteceu no dia 29 de junho. Detalhe, Simone Tebet foi convidada, aceitou o convite, falou, Ciro também falou, Bolsonaro também falou. Sabe quem não participou? Luiz Inácio Lula da Silva, que se omitiu de mais esse compromisso. E aqui, né, eu acho que é para vergonha de lulistas. Até o Bolsonaro aceitou esse convite. Bolsonaro que tem fugido e se recusado a falar. Nesse evento o Bolsonaro foi, mas o Lula não aceitou o convite. Vou mostrar para vocês aqui agora, né, esse vídeo que está circulando e que está lá no Instagram, no Rios, do Ciro Gomes. Ciro Gomes, palavra é sua. Uma autoridade pública que usa do seu poder para constranger sexualmente mulheres é um bandido. Tinha que ser demitido e responder pela cadeia. Já que você deu a parte, eu vou ser Ciro Gomes aqui nessa hora de novo. Bom, e aqui nessa imagem tá lá, declarações sobre os casos de assédio sexual de Pedro Guimarães. Lula, tá lá a matéria manchete da Folha de São Paulo, não sou procurador nem policial para comentar o assédio na Caixa. E embaixo esse videozinho de Ciro Gomes, eu vou deixar o link para quem quiser acessá-lo também. Pessoal, então é isso, eu fico por aqui. Quem puder, compartilhe esse vídeo. Vamos trazer mais pessoas para o canal Politizando, porque aqui a gente luta por um Brasil melhor. Valeu!